O tema da nossa mensagem é: faça a sua parte no milagre. Diga: eu preciso aprender a fazer a minha parte no milagre que vem do céu. Existe uma engenharia no milagre. Qual a engenharia de um milagre? Eu quero dar alguns passos, na verdade são 10 passos. Serei breve, porque eu sou uma pessoa que trabalha de forma resumida. Mas eu quero dar para vocês 10 passos, para ser didática, para que você possa fazer a sua parte no milagre que vem do céu. Porque o milagre, ele é uma moeda de duas faces. Toda moeda tem duas faces, E a parte que Deus intervém é a parte que você aprende a fazer. Você tem que fazer por onde, Às vezes fica difícil entender o conceito de você participar de forma ativa de um milagre. O que eu estou querendo dizer nessa noite é que você precisa participar de forma ativa, proativa, no milagre que você quer receber. E tudo, logicamente, começa com a fé, A gente sabe que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem. Então, fé é uma questão de certezas, uma questão de convicções. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você se torna empoderado para crer e ver os milagres de Deus. Está escrito: se creres, verás a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Então eu estou aqui nessa noite para te dar 10 passos simples, fáceis. Você consegue acordar na segunda-feira e praticar. Amém? Você não precisa ter MBA, fazer faculdade, pós-doutorado, pós-graduação. Você não precisa pagar milhões. A palavra de Deus, ela tem todo o conteúdo que você precisa ter no seu coração para você ser uma pessoa abençoada, bem-sucedida e próspera. O problema nunca está em Deus, o problema nunca está na palavra de Deus, o problema nunca está na igreja, o problema nunca está na fé. O problema sempre está na nossa desobediência, obstinação, dificuldade de entender a linguagem do reino de Deus. Quem pode dizer tristemente, verdade? Isso, com mais tristeza, diga verdade. Mas não fica triste não, porque Deus hoje vai te dar 10 passos para ser uma pessoa, um aprendiz da fé, um aprendiz da engenharia do milagre. Então eu quero que você abra comigo em Mateus 8, que conta uma história super bacana. Era um centurião, que era um oficial romano, que tinha um servo, um escravo, um criado em casa, que ele gostava muito desse criado, gostava muito desse servo. E esse centurião romano, que era um cara super importante, sabendo de Jesus, sabendo que Jesus operava milagres, ele falou: não, ele está morrendo, o meu criado, e eu vou fazer algo impensável para um centurião romano. Eu vou procurar ajuda, eu vou pedir ajuda. Tem gente que é tão orgulhosa, tão autossuficiente, tão narcisista, tão prepotente, que não consegue pedir ajuda. E na vida nós passamos por fases que nós precisamos de pedir ajuda, de aceitar ajuda. Você não pode estar só. E aqui na igreja você aprende a ajudar
e você aprende a ser ajudado. Quero ouvir um amém? Amém. Senti firmeza. Bom, enfim. E esse centurião, vencendo todo o orgulho, toda a sua prepotência, que provavelmente ele não era assim, né? Não era prepotente, não era orgulhoso. Esse centurião... Isso é o meu microfone? Ou são fogos? É o microfone? Então vamos tirar esse microfone? Porque o avião voando e o microfone explodindo, eu não... Vai com Deus. Amém. Então é o seguinte, esse centurião, ele falou, eu vou pedir ajuda. Talvez você não tenha saído dessa situação porque você não conversou com pessoas confiáveis, não abriu o seu coração nem para Deus, nem para um amigo confiável, não é para candinha, fofoqueira, que vai postar a sua vida. Fulano de tal, entendeu? Você precisa aprender a ir até a Jesus em primeiro lugar, que foi o que esse centurião fez, né? Foi até Jesus, né? E o centurião, né, foi até Jesus e Jesus disse assim, versículo 7, eu irei lá na sua casa, eu irei curá-lo, eu vou lá na sua casa. Mas o centurião, ele ficou constrangido, porque ele não se sentia digno. Ele falou assim, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Ele era o opressor, ele representava a opressão sobre o povo judeu. Então, ele não se sentia digno, ele estava constrangido. Ele falou, olha, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas eu acredito que se o Senhor mandar apenas uma palavra, essa simplicidade que talvez esteja faltando na sua vida, viu, você que está em casa aí, que poderia estar aqui presencialmente, mas não está, que Deus te perdoe. Brincadeirinha. Mas toda brincadeirinha tem um fundo de verdade, né? Segura essa. Então, ele representava o opressor, o centurião. E ele foi capaz de falar, manda apenas com uma palavra. O que te falta muitas vezes é a humildade de acreditar que basta uma palavra. Basta uma palavra. Qual é a palavra que você precisa que Deus te dê para que essa palavra entre na sua vida e provoque o milagre que você precisa? Basta uma palavra. Mas o que o crente quer? O crente, ele quer um montão de coisas para que o milagre aconteça na sua vida. E Deus está falando, querido, recebe uma palavra, creia numa promessa e você vai ver a sua vida ser totalmente transformada. A tua obstinação, a minha obstinação, a tua teimosia, a minha teimosia, a nossa teimosia, né? A nossa teimosia em dizer para o problema que ele é grande. O meu problema é tão grande, porque tem crente que quando vai conversar com outro crente para contar um problema, o outro fica tão revoltado que fala, não, mas o meu problema é maior. Quem já viu esse tipo de conversa que não leva a canto nenhum? Você vai contar um problema, o cara quer contar um problema maior. Pelo amor de Deus. Né? A pessoa tem orgulho de ter um problema, tem um orgulho de ter um super problema. Não, meu problema é muito grande, Deus não pode. Você fica diminuindo Deus. Aprende a engrandecer Deus na sua vida. Aprenda a reverenciar o Todo-Poderoso dentro do seu coração. Vai falar uma bobagem, querido, chupa uma balinha, toma água, fecha a boca, põe a mão na boca. Mas não se permita
falar contra você mesmo. Isso é burrice. Quero ouvir um amém. Veio na igreja, vai ouvir. Amém, querido? E aí então o centurião falou, basta apenas uma palavra. E o meu rapaz, ele será o quê? Curado. Ele creu nisso. E Jesus é tão inteligente. Porque Jesus, ele poderia ter falado, não, peraí. Eu faço questão de ir lá na tua casa, pôr a mão na cabeça do rapaz, cuspir, sacudir, né? Dar 7 voltas, pular em cima de não sei o que, dar não sei o que para ele tomar. Eu faço questão de fazer um reteté lá, para que você veja que Deus é poderoso. Não, Jesus fez isso? Não. Jesus falou, caramba, eu vou ficar em cima do que ele falou. Porque quando Jesus disse, eu vou lá na tua casa, eu vou lá curar, ele não estava fazendo tipo, eu vou lá orar na tua casa. Não, ele não estava fazendo tipo. Ele de fato estava na disposição total de ir lá na casa do centurião. Jesus não tinha preconceito. Deus é rico para com todos aqueles que o invocam. Ele não faz acepção de pessoas, de orações. Orou em nome de Jesus com integridade. A tua oração com dinheiro ou sem dinheiro no bolso está valendo. Amém? E ele falou, vou lá. Mas o centurião falou, não precisa. E Jesus foi na onda do centurião. Falou, não, tudo bem. Jesus, ele colaborou com a autoestima de fé que o centurião teve. Jesus entrou na onda, falou, tudo bem, cara, se você está falando que basta uma palavra, se ele está falando que basta uma palavra, toma andando, é para já essa palavra, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também, aí ele usou como exemplo a forma de vida que ele tinha de obediência. Porque ele disse, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ele sabia que Deus estava com Jesus. Sabia que Jesus tinha uma autoridade sobre a vida dele. E ele usou isso como referência. Ele falou assim, olha, eu também vivo debaixo de autoridade, como você, Jesus, está debaixo da autoridade do Pai. E eu tenho soldados, eu tenho guerreiros, eu digo, dou as minhas ordens, vai, ele vai, o outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou ainda mais admirado, né? Porque Jesus, como humano, não era bidu. Ele se admirava com as pessoas. Ele se admirava com a capacidade das pessoas terem atitudes excelentes. Olha, não olhe para você desprezando a sua capacidade de ter uma atitude excelente. Você é capaz de ter uma atitude excelente. Você é capaz de ser diferente do que você tem sido. Você é capaz de ser uma nova criatura em Jesus, de ter uma novidade de vida, de deixar o passado passar, de se reerguer. Amém? Não se subestime. E aí então, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, olha, eu digo o seguinte, que nem em Israel eu achei uma fé, e virou uma referência, a fé do centurião. Que a tua fé seja uma referência para as pessoas. Pô, não, eu quero ter a fé do Jonas. Não, pô, eu quero ter a fé do fulano. Eu quero ter a fé da Carol, eu quero ter a fé do Vitor, eu quero ter a fé, sabe, do Fábio, eu quero ter a fé da... Não dou para falar o nome de todo mundo, vai dar ruim. Não vou conseguir falar o nome, mas eu quero que você entenda que você pode virar uma referência de fé. Queira ser uma referência de fé. Amém? E aí ele falou, olha, nem em Israel achei fé como essa. Por isso que muitos virão do Ocidente, do Oriente, e tomarão lugares com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E muitos que estão próximos, né, porque Oriente e Ocidente
falou de lugares distantes, mas muitos que estão próximos do reino, porque Jesus veio para os judeus, né? Mas os seus não os receberam, mas a todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, e eu quero ver uma salva de palmas agora. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus aqui pegou pesado, né? Então, a pessoa que se exclui no reino dos céus, tá? A pessoa que se exclui, como que ela se exclui? Ela se torna solitária, autossuficiente, obstinada. É aquela pessoa que não aceita mais ouvir conselhos, né? Então, Jesus ele falou, olha, se você quer ranger os dentes e viver em choro, vá para longe da fé, né? Então disse Jesus ao centurião, a famosa basta uma palavra, vai-te e seja feito conforme o quê? A tua fé. Jesus respeitou a forma como o centurião creu. Como que você crê quando vive um desafio? O que você diz para o desafio? O que você diz para a sua carência? O que você diz para o seu coração? O que você diz para o seu problema? O que você diz quando a vida está te resistindo? O que você diz quando você ouve um não? Você vai parar no não? Você vai parar no desafio? Você vai parar na resistência? Você vai parar na carência? Tem gente que para, escolhe o caminho de parar, escolhe o caminho de olhar para trás, de voltar às velhas práticas, de voltar para o velho mundo. Mas você está aqui nessa noite para aprender 10 passos, que eu vou falar muito rápido sobre os 10 passos, porque eu estou explicando os 10 passos através da vida do centurião. Amém? Então, Jesus respeitou a forma como ele creu. Olha, eu vou respeitar que você falou que eu não preciso na tua casa. Você falou, basta uma palavra, então vai. Teu servo foi curado. É lógico, naquela mesma hora, né, o servo foi o quê? Curado. Aproveitando essa situação, essa história, eu quero que você abra agora comigo em 1 Pedro no capítulo 1, no versículo 13, que diz assim, por isso, esse é o primeiro passo, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cingindo o vosso entendimento. Cingir é preparar a sua forma de pensar. Você quer viver um milagre? Cinja, prepare, vista o teu pensamento, a tua mentalidade. Quem te mentoria, quem te influencia, como que você vai se preparar mentalmente para viver esse desafio? Isso que é cingir o vosso entendimento. Prepare o seu entendimento na palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, você não veste os seus pensamentos. Seus pensamentos estão nus, desprotegidos no mundo. Você vai ser envergonhado, porque você não está sendo empoderado, porque você está nu na sua forma de pensar. Quantos estão entendendo? Então, faça a sua parte no milagre, aprenda a engenharia do milagre. E o primeiro passo é esse, prepare o seu entendimento. E o segundo foi, sede sóbrios, não seja uma pessoa ébria, bêbada. O que é isso? Não é o bebum da bebida mesmo, né? Tem gente que enche a cara e fica bêbado. Não estou falando disso. Eu estou falando seja sóbrio, ou seja, seja calmo, seja sereno, seja tranquilo. Muita gente que sabe nadar, mas porque teve uma cãibra no meio do mar, entra em pânico e morre afogado.
entendeu? Toma um caixote. Quem já tomou caixote na praia? Né? Eu fico admirada daquela surfista que foi campeã brasileira, que tomou um mega blaster, caixotão, surfando a maior onda. A mulher doida, né? Ficou lá não sei quantos minutos sem respirar, foi reanimada, a mulher está viva, voltou a surfar. Não sei como, né? Não sei como, mas tomou um super caixote, não entrou em pânico, ela tinha técnica. Você não pode entrar no modo pânico. As pessoas, os seus familiares dependem de você, seus filhos dependem de você. Você tem filho, você perdeu o direito de entrar no modo pânico. Você tem que aprender o modo fé, o modo esperança, o modo perseverança, o modo boas palavras, amém? Então você tem que ser sóbrio, ser calmo, sereno, né? Seja calmo, sereno, ouve o desafio, não se desespere, tenha domínio. O terceiro passo está dentro desse texto que fala esperar inteiramente na graça de Deus. Tem hora, gente, que eu vou te falar que a coisa está tão cabeluda e feia, né? Está tão feia que você olha para a situação e você fala, eu vou esperar inteiramente na graça de Deus. Eu entro no meu quarto, eu ponho a minha boombox humilde, pequenininha assim, em modo instrumental de música gospel. Eu tenho um banquinho que pertenceu à minha mãe, eu ajoelho nesse banquinho, almofadado, né, irmãos? Eu ajoelho nesse banquinho super luxuoso, bem clássico, ajoelho nele e ali eu extravaso toda a minha angústia, meu desespero, eu ajoelho ali, eu choro, eu falo, falo, Senhor, eu estou aqui esperando inteiramente na graça. Então, a engenharia de um milagre, prepare o seu entendimento, seja sóbrio, calmo, sereno, espere inteiramente na graça de Deus. E aí esse texto ele vai crescendo, e aí no versículo 15 ele diz assim, olha, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, torne-se uma pessoa íntegra, torne-se uma pessoa separada para Deus, né? Separe-se do mal, fuja da aparência do mal. Né? Se você é homem, fuja da aparência do mal nas determinadas áreas que você sabe, onde você é frágil, fuja da área do mal. Se você é mulher, fuja da aparência do mal nas determinadas áreas em que você sabe que você é frágil. Seja íntegra, né? Tornai-vos santo. É um esforço que você faz. Você fala assim, não vou fazer mais. Eu fazia assim, eu tinha esse modo de vida, não vou ter mais. Eu me torno santa. Né? Então, tornai-vos santos. Aí é procedimento, é comportamento. Se você tem um comportamento que faz com que isso gere escândalo, querido, pelo amor de Deus, vai para casa hoje, põe a boca no pó, se ajoelha e fala, Senhor, muda. Eu mudo o meu coração porque eu quero mudar o meu comportamento. Né? Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Quer que eu explique mais? Entendeu já? Posso ir adiante? Amém, obrigada, porque eu já tinha cansado de falar nisso, né? Tornai-vos santos, é o quarto passo, que fala sobre transformação de vida, que começa na sua forma de pensar a vida, a sua cosmovisão, a forma como você vê os negócios, a forma como você vê uma mulher, a forma como você vê um irmão, um homem, né? Torne-se santo, quinto passo, que está no versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante a sua jornada terrena. Você está numa jornada terrena, você está numa peregrinação. E nessa jornada terrena, você tem que ter, nesse quinto passo, o portar-se com temor no seu coração, com reverência a Deus nessa jornada terrena. Você vai viver a vida doidamente, você vai tomar um monte de pancada na vida. Entendeu? Por quê? Porque a vida não leva desaforo. O que você semeia, você colhe, querido.
A sexta chave, né? O sexto passo, não era chave, era passo, né? O sexto passo está no versículo 23. O versículo 23, ele diz assim, pois fostes regenerados. Quando você chega na igreja, você é regenerado de uma semente incorruptível, né? Fostes regenerado não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. Aqui eu quero assim um canhão de luz no que eu vou falar. Tá bom? Põe um canhão de luz aí na tua Bíblia, querido. Que diz assim: olha, você foi regenerado, você está tomando jeito na vida, tá? Mediante a palavra de Deus, a qual vive. A palavra de Deus vive. Quando você ora a palavra de Deus, você está orando uma palavra viva. Quando você recebe uma promessa de Deus, você está recebendo uma palavra viva. Quando o centurião disse, basta uma palavra, Jesus enviou uma palavra que vive. Amém? Quantos vão a partir de hoje mandar a palavra viva para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para os seus desafios, para os seus problemas? Você precisa enviar para os seus problemas, para os seus desafios, uma palavra que vive. Amém? Então aqui, o sexto passo é creia que a palavra de Deus vive. E que você precisa receber essa palavra viva, para que você seja curado, para que alguém seja curado na sua casa, um filho, um marido, uma esposa, alguém que você ama, um amigo. Manda uma palavra viva para alguém, gente. Pega o telefone e fala coisa que presta, manda uma palavra viva. Eu ontem, não sei se foi ontem, foi domingo, foi segunda. Quando que a gente foi comer aquele hambúrguer? Foi domingo? Terça? Fui comer um hambúrguer com a galera lá em casa. Eu pedi um hambúrguer sem pão. Só carne, ovo, amo. Aí o garçom, muito simpático, sempre nos serve. Eu falei para ele, está me reconhecendo? Ele falou, estou reconhecendo você. Eu falei, pois é, você sempre com a mesma simpatia nos atendendo. Aí lá pelas tantas ele falou assim, por que vocês já vão embora? Porque a gente já estava indo embora, né? Por que vocês já estão indo embora? Não precisa ter pressa, porque a única certeza é a morte. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu concordo com você, a gente vai morrer. Mas você sabe o que Jesus diz sobre a morte? Que aquele que crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Ele saiu de lado assim. Entendeu? Já consertei. Entendeu? Às vezes você recebe passivamente uma palavra dessa, está amarrado em nome de Jesus. Amém, querida? Você tem que aprender a se defender de palavras destrutivas, palavras negativas. Maior aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Aterrorizando, matando, roubando e destruindo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho o escudo da palavra de Deus. Quer dizer, o escudo da fé e a espada da palavra, a espada que é a palavra de Deus. Amém, querida? Você tem que andar armado com a palavra de Deus. Então, para terminar, a palavra de Deus vive. E aí a gente vai para Provérbios 16, no versículo 3. Esse é o sétimo passo. Confia ao Senhor todas as tuas obras. Confia, entrega. Tudo que você faz a Deus.
E os teus desígnios, os desejos do teu coração serão o quê? Estabelecidos. Você quer que os desejos do coração sejam realizados? Entregue ao Senhor as tuas obras. Confia nele. Esse é o 7º passo. Confia no Senhor. O 8º passo está no versículo 24. O versículo 24 desse Provérbios 16 diz assim: palavras, olha que bacana, eu estou sendo muito legal com você essa noite, tá? Palavras agradáveis são como favo de mel. Você já comeu favo de mel? É um chiclete doce. Palavras agradáveis. Você tem que ser agradável com a sua mulher, com o seu marido, com o seu amigo, com o seu filho, com o seu esposo, com o seu noivo, com a sua noiva. Amém? Você tem que ser agradável, porque as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Você vai conversar com uma pessoa, ela está derrubada, destruída. Aí o crente desavisado, desinformado, mala, só confirma a desgraça do irmão. Ah, que duro, é duro mesmo, hein? Tá difícil mesmo. Tá feio, né? Pô, cara, tá feio mesmo, hein? Ah, então eu não sei o que fazer. Pô, nem eu, hein? Pelo amor de Deus, irmão, vai lá no quarto, enfia a cara na parede, depois você volta para ver se entrou tudo no lugar e fala palavras boas e agradáveis. Né? Se não sabe o que falar, fica mudo, calado, abraça e beija a pessoa. Esfrega o olho, põe colírio e chora. Entendeu? Mas, fica de boca fechada, você não sabe o que falar. Né? A boca fala do que o coração está cheio. Às vezes, teu coração está só cheio de série. De tiro, morte, pancada e bomba. Daí, tu não sabe falar nada que presta. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Fica a dica. Né? Então, confia no Senhor. Palavras agradáveis, esse é o 8º passo. Para terminar a tortura, o 9º passo, versículo 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Canhão de luz nesse texto. Melhor é a pessoa que tem um ânimo longo, que não desiste, que persevera, do que o herói de guerra sangrento, vencedor, que derrota, que bate, que é bombado. Nada contra os bombados. Mas sabe, herói de guerra não tem como não ser bombado, né? O herói de guerra bombado, forte, valente, intrépido, que mata, não sei o quê. Melhor é o que tem ânimo longo do que esse herói de guerra. O que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, se você aprender a dominar o seu espírito, se você aprender a ter ânimo longo, você é melhor pessoa, melhor líder, melhor pai, melhor marido, melhor esposa, melhor discípulo. Amém? E eu vou te dizer uma coisa: as melhores são as melhores dos melhores. Esse é o 9º passo. E o 10º passo, aí sim, é pancada. Provérbios 18. Ou vocês não querem ouvir o 10º passo? Economizam. Quer ou não quer? Ah, então tá bom. Senão pede para sair, né? 01. Sei lá, como é que era o nome do 00 lá. Provérbios 18. No versículo 20, diz assim, prepara o coração, que aí vem, tá? Do fruto da boca, o coração se farta.
Quanto mais bobagem você fala, mais o teu coração se enche de bobagem. E essa bobagem que você fala, que fartou o teu coração, vai gerar morte e o fim dos seus sonhos. Então diz aqui, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Matou no peito? Matou no peito essa palavra? Você tem que aprender. Eu falei 10 passos. É isso aí. Se você não anotou, está gravado. Veja 1000 vezes até se tornar uma pessoa melhor. Fique em pé no seu lugar. Quantos receberam essa palavra? Ai, bispo, eu prefiro quando vem o bispo Hugo. É que hoje Deus quis dar um tratamento assim, tramontina. Né? Deus sabe porque que ele está lá em Belo Horizonte e eu aqui. Eu, quando venho, eu fico quietinho ali. Né? Fora toda essa brincadeira, a palavra de Deus é viva. E ela é eficaz. E você aprendeu 10 passos para fazer o teu milagre acontecer. Amém?